Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do problema dos Correios, tá? Os Correios estão com um prejuízo enorme e adivinha quem que vai pagar por esse prejuízo? É os funcionários dos Correios também, mas principalmente a gente, tá? Todos os brasileiros vão acabar pagando, por quê? Porque enquanto os Correios forem uma empresa estatal, inevitavelmente vai ter politicagem, vai ter gente colocada em carguinho lá para ganhar boquinha nos Correios, os Correios vão dar prejuízo e quem vai bancar isso? Eu, você, todos os brasileiros através dos impostos. Então, um absurdo, os Correios já deviam ter sido privatizados há muito tempo e o bom é que teve um monte de funcionário dos Correios que votou no Lula, que fez o L. Ai, não, porque papai Lula não vai privatizar os Correios e vai todo mundo tomar no cu agora que vai ter que pagar também os funcionários dos Correios. Tomara que aumente mais o que eles têm que pagar. Não tenho nada contra os funcionários dos Correios. Eu tenho contra quem fez o L. Essa notícia foi sugerida por Peter vai ser pai de bebê reborn, Lima Maria Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então aqui, ó, após prejuízo de 2,6 bilhões, um prejuízo recorde para os Correios, que só está aumentando. Lembra? Os Correios teve lucro no último ano do governo Bolsonaro. Mas se você olhar agora, aparece como prejuízo. Mas aparece como prejuízo agora por quê? Porque o governo Lula pegou uma parte do prejuízo de 2023 e jogou para 2022, fez um truquezinho contábil para aparecer prejuízo em 2022. Se você pegar as notícias de 2022, vai mostrar que os Correios fechou com lucro. E por que, como é que pode o Lula sumir e começar a dar prejuízo aos Correios? O que aconteceu, né? O que aconteceu é muito simples, eu já expliquei para vocês. O Bolsonaro estava preparando os Correios para privatização. Isso implica em quê? Em não botar gente em cargo político. Os Correios têm uma estrutura cheia de cargo que ao longo dos anos foram criados, cargos políticos, para apadrinhados políticos, um monte de diretor de sei lá o quê, diretor da bola direita, diretor da bola esquerda, diretor de não sei o que lá, um monte de diretoria que não serve para porra nenhuma. Olha, a gente não está falando de funcionários que trabalham não, tá? Não estou falando do entregador lá, do carteiro que entrega as cartas, do pessoal que trabalha em agência, não, estou falando do pessoal que não trabalha. Um monte de apadrinhado político que fica em diretoria dos Correios. O Correio tem esses cargos todos porque foram criados no passado. Bolsonaro tirou todo mundo de lá, deixou vazio. E aí o que acontece? Os Correios têm lucro. Porque os Correios têm uma atividade econômica válida, né? Hoje em dia todo mundo compra coisas pelos Correios, compra coisas na internet que chega pelos Correios, né? E, ou seja, era para ter uma empresa que dá um lucro desgraçado, era para ser uma empresa que dá um lucro fantástico. Por que não dá lucro? Por causa da interferência política, um monte de apadrinhado político. Aí começa a financiar show do Caetano Veloso, vocês lembram disso? Aqui, ó, prejuízo de 2,6 bilhões. O governo está querendo que os funcionários aqui, ó, os funcionários vão ter que reduzir jornada, vão ganhar menos, reduzir jornadas com redução de salário, tá? Você que trabalha nos Correios vai trabalhar menos e ganhar menos também. Eu imagino que o pessoal está satisfeitíssimo com isso, né? Mas o show do Caetano Veloso, o show do Gilberto Gil está garantido, tá? Não se preocupem, vocês vão ganhar menos, vão passar fome, vão ter dificuldade de pagar as contas no fim do mês, mas o show do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, que é o importante para o Lula, está garantido esse, né? Então aqui, ó, olha só, ações dos Correios cortam jornadas e prorrogam programa de demissão voluntária. Então quem quiser se demitir, coisa e tal, para os Correios terem mais dinheiro para bancar os sindicalistas que o Lula colocou lá nos Correios, né? Então esse é o problema, que os Correios com prejuízo enorme e quem vai pagar a conta vão ser os funcionários, mas não vão ser só os funcionários, infelizmente, vai ser a gente também, porque a maior parte desse prejuízo vai ser bancada pelo governo, né? Como é uma empresa estatal, quando tem lucro, o governo recebe o dinheiro do lucro dos Correios. Ótima notícia. Mas quando tem prejuízo, e quase sempre tem prejuízo, porque é lógico que o governo quer que a empresa tenha prejuízo, porque não quer botar no cu de tudo quanto é brasileiro mesmo. O governo Lula é um governo de ladrões, que só quer sugar dinheiro da sociedade brasileira e dar dinheiro para os ladrões dele lá, para os cupinchas dele lá. Então essa é a história aqui, ó. Estatal teve déficit de 2,6 bilhões em 2024 e liderou o ranking de prejuízos entre empresas federais. Vão fazer agora suspender as férias dos funcionários, isso faz o L, suspendeu as férias dos funcionários. E retorno ao trabalho presencial também, faz o L aí o pessoal também, né? E o PDV também, e redução de jornada de trabalho, olha só. Vão fazer essas coisas todas, vários programas para tentar diminuir os custos dos Correios. O problema
é que não é só isso, né? O problema é que mesmo com essas medidas, eles não vão conseguir equilibrar os Correios. A medida fácil de fazer era tirar tudo quanto é apadrinhado político que o Lula colocou nos Correios, e isso resolveria o problema. Mas isso o Lula não vai fazer, meu amigo, porque o Lula ama esse tipo de coisa. O Lula acha que estatal existe exatamente para botar os cupincha dele. Tadinho dos sindicalistas, os sindicalistas não têm mais imposto sindical agora, eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma, vão arrumar carguinho para eles aqui, botou um monte desses idiotas no governo inteiro, né? O pior é que isso começa a criar agora um ciclo vicioso, né, em que o governo piora a situação, a qualidade do serviço piora, e aí você começa a ter outras empresas deixando de usar os Correios. Você já tem, por exemplo, o Mercado Livre já está usando entrega própria, a Amazon já está usando entrega própria. Agora, ou seja, cada vez menos gente dependendo dos Correios. À medida que os Correios começam a ter problemas de administração, começam a focar em atender a necessidade dos cupinchas do Lula e não atender os clientes dos Correios, as pessoas começam a escolher outras alternativas. E aí os Correios começam a ter mais problemas, né? Aqui, ó, atraso afeta entregas e deixa consumidores sem rastreio de produtos. O governo, os Correios não estão conseguindo pagar algumas terceirizadas e com isso está começando a falhar a coisa. Por enquanto, é limitado, não é uma coisa nacional no Brasil todo, são alguns pontos que estão com problema. Mas a situação está ficando crítica, né? Que, sem receber, terceirizados dos Correios ameaçam paralisar a entrega de cargas. Isso já aconteceu em alguns lugares, justamente porque não tem como, pô, as empresas não estão recebendo. Mas fica tranquilo, o Gilberto Gil está recebendo. O Gilberto Gil, os amigos do Lula, está todo mundo recebendo. Ninguém dos amigos do Lula ficou sem dinheiro nessa história. Só mesmo os Correios, mesmo só o pessoal mesmo dos Correios que está sem dinheiro, né? Aqui, ó. Funcionários denunciam descredenciamento de planos de saúde. Os Correios não estão pagando os planos de saúde dos funcionários. E aí, quando os funcionários vão usar os planos de saúde do Correios, não está valendo, porque os Correios não pagou, o plano de saúde não vai atender os caras também, né? Então, esse é mais um problema, afetando os funcionários. Faz o L, quem fez o L. Ai, não, porque eu não quero trabalhar em empresa privada pode me demitir. É verdade, empresa privada vai demitir funcionários preguiçosos, funcionários que não trabalham. Mas é até uma boa oportunidade para quem é trabalhador, tá? Porque a empresa precisa de gente que trabalha. A empresa não consegue assumir esse troço sem ter a base dos trabalhadores dos Correios, que é uma base de pessoas que trabalham. O grosso dos trabalhadores dos Correios trabalham. O problema é os cupincha, o problema é os adicional aí e o pessoal que quer viver nas costas dos outros, né? Então esse é o problema. E aqui, ó, trabalhadores pedem a Lula a devolução de 3 bilhões dos Correios e o fim da taxa das blusinhas. Então, o que está dizendo o sindicato? Que a culpa é da taxa das blusinhas que o Lula inventou, que diminuiu o número de entregas dos Correios e isso causou prejuízo de 3 bilhões. Então eles querem que o Lula pague de volta esses 3 bilhões dos Correios, que daria para cobrir esse prejuízo de 2,9 bilhões e mais alguma coisa, e que com isso, né, teria até dinheiro de sobra para fazer mais investimentos, aumentar salários e coisa e tal. Qual que é o problema dessa história? A taxa das blusinhas prejudicou os Correios? É lógico que prejudicou. Prejudicou muito mais do que os Correios, prejudicou a sociedade brasileira. Tinha um monte de gente que estava se virando, vendendo coisas da China. O cara comprava usando aquela licença para comprar até $50 e revendia aqui no Brasil. Pô, é um negócio, o cara tá vendendo, tá fazendo a vida dele ali com o negóciozinho dele. Tinha um monte de gente fazendo isso no Brasil. Essa taxinha do Lula foi uma porcaria. Por quê? Prejudicou essas pessoas que eram pequenos comerciantes, ninguém consegue ser um grande comerciante vendendo pecinha de menos de $50. Ajudou quem? Ajudou o Magazine Luiza, ajudou o Velho da Van, ajudou essas grandes redes de venda de coisa, né? Ou seja, mais uma vez o governo Lula, que diz ser a favor dos pobres, tomando decisões que ferram o pobre e ajudam os amigos ricos do governo, né? Ah, mas poupou empregos lá na Riachuelo, que a Riachuelo iria demitir. Caralho, a Riachuelo ia demitir poupou emprego de 400 pessoas. Sei lá quantas mil pessoas estavam vivendo de revender coisinha da China. Ou seja, piorou a situação para muito mais gente do que melhorou. Não tem lógica nenhuma, tarifa é sempre ruim. Seja qual for o problema que você tem, tarifa não é a solução desse problema. Agora, dito isso, o problema dos Correios não é a taxa das blusinhas. Aqui o Daniel, aqui que tem uma conta que fala de finanças e coisa e tal, ele destrinchou aqui a demonstração do resultado dos Correios, e o problema não foi a taxa das blusinhas. A taxa das blusinhas causou problema sim, causou 500 milhões de prejuízo, né, que a receita caiu 1,7% ao ano, 335 mil reais de prejuízo com a taxa das blusinhas, né? O grosso da coisa foi
despesas com o pessoal. Ou seja, é o Lula botando os cupincha dele, o sindicalista amigo dele nos Correios e ferrando todo mundo com isso. Ferrando os funcionários dos Correios, o pessoal que trabalha nos Correios e ferrando a população brasileira como um todo para fazer política, para ajudar os amiguinhos sindicalistas de merda dele.